Olá, vamos continuar nosso estudo com mol. Primeira coisa, o que significa mol? Mol significa uma quantidade. No sistema internacional, que é o SI, significa quantidade de substância. Um mol vale quanto? 6,022 vezes 10 a 23, tá? Falando assim, simplificadamente. Que é um valor constante, por isso que é chamada constante de Avogadro. Como assim? Constante. Sempre que você falar em mol, você vai pensar em 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa que você estiver trabalhando. Tá? Preferência espécies pequenas, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Mas é constante porque sempre o valor vai ser o mesmo. Vamos usar 6 vezes 10 a 23 para poder simplificar, para nós podermos simplificar, não é arredondar. Vamos arredondar para simplificar os cálculos que faremos no futuro. Então, quando você pensa em massa molar, é a massa que contém 1 mol, ou 6 vezes 10 a 23, né, que eu falei, a gente vai trabalhar arredondadamente. Qual a unidade do mol? Em grama. Então, sempre que você estiver trabalhando com mol, você está pensando em mol de alguma coisa medido em grama. Ou, quando você pegar, por exemplo, o peso de um átomo em grama, você está trabalhando com 1 mol de átomo. Se pegar massa molecular em grama, você está trabalhando com 1 mol da substância. Para ter uma ideia, esse valor 6 vezes 10 a 23 é um valor grande ou um valor pequeno? É um valor muito grande. É só imaginar que 10 elevado a nona é 1 bilhão. A idade do universo está da ordem de grandeza de 1 bilhão de anos. Então, 10 a 23, é mais que 10 a nona elevado ao quadrado, né? Ou seja, mais que 10 elevado ao quadrado. É um valor muito grande. É um valor que, se a gente fosse contar de 1 em 1, demoraria 300 anos para a gente acabar. Isso contar sem parar, tá bom? Então ali, né, 10 a 23 é muito mais que 10 a nona. E da mesma maneira, quando você fala assim, me vê uma dúzia de laranja, por exemplo, você está falando o quê? De 12 laranjas. Quando você fala, me vê uma centena de tijolos, você está falando o quê? Em 100 tijolos. Então, se você falar, me vê 1 mol, você está pedindo 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Tá? Então, dúzia é uma unidade, que significa 12 coisas. Tá bom? Centena é uma unidade, significa 100, uma medida, né? No caso aí mais. E mol vai ser uma medida de 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. A gente pode usar mol para falar sobre qualquer coisa. Um mol vale 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa que você quiser. Mas geralmente nós vamos deixar para trabalhar com átomos, moléculas, íons, elétrons, coisas que são pequenas. Por quê? Simplesmente porque nunca vai existir um mol de feijão na Terra. É uma quantidade tão grande que toda a produção do mundo em um ano inteiro não chega nem perto desse valor. Então, por isso que a gente vai usar para coisas pequenas. E é uma coisa sensata, tá bom? A gente vai usar para mol, vamos usar para átomos, moléculas, por quê? Porque como são muito pequenos os átomos e as moléculas, você precisa de uma quantidade grande deles para poder medir. Tá bom? Não existe uma balança, como a gente já falou, para pesar átomos e moléculas. Tá? Então a gente criou um padrão, lembrando lá, pega o carbono de massa 12, divide em 12. Um pedacinho daquele é o padrão de uma unidade de massa atômica. Tá bom? Agora, no dia a dia eu não vou trabalhar com unidade de massa atômica, eu vou trabalhar com o quê? Com grama. Tá? Então, quando eu pegar, por exemplo, 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de carbono, ou 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, por isso que mol vai ser mais usado para partículas pequenas, como átomos e moléculas. Tá? Para eu ter 12 gramas de carbono, eu tenho que ter uma quantidade muito grande. Então, no caso, 6 vezes 10 a 23. Então, para átomos, nós temos, você pega o peso atômico do átomo, considerando em gramas esse peso atômico, isso vai ser igual a 1 mol de átomos, que vai ser igual, quanto vale o mol? 6 vezes 10 a 23, no caso, átomo que a gente está trabalhando. Observe que é uma igualdade. Tá?
todos ali se equivalem. Então, eu posso falar que o peso atômico em gramas é igual a 1 mol de átomos, que é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, o peso atômico em gramas também é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos, tá bom? Aquilo é uma igualdade. Para moléculas, nós temos, é o mesmo raciocínio, só que em vez de ter peso atômico, eu tenho o quê? Massa molecular. Que a massa molecular que você calcula, quando você transforma em grama, de unidade de massa atômica para grama, você não está trabalhando mais com uma molécula, você está trabalhando com o quê? 1 mol de moléculas, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Bom, de onde que a gente vai tirar a massa? Lembrando, como é que acha o peso de um átomo, né? A massa de um átomo? Através da tabela periódica. O maior valor da tabela é o quê? É a massa do elemento. Então, no caso, se olhar a tabela, o sódio tem número atômico 11 e número de massa a 22,9, que a gente arredonda para 23. Então, esse 23, tá, que é a unidade de massa atômica, é a massa de um átomo de sódio, eu transformo em 23 gramas, que é a massa do quê? De 1 mol de átomo de sódio. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aí do que eu estou explicando. Quantos mols de átomos de cobalto existem 118 gramas desse elemento? Tá bom? Então, ele quer saber mol e está fornecendo massa. Tem que trabalhar com isso daí no problema. Da tabela periódica, você olha, percebe o quê? Que o número de massa do cobalto, 58,9, arredondando 59. Tá? Bom, então a gente viu ali, um átomo de cobalto tem 59 unidades de massa atômica de massa, isso arredondando. Número 2, a gente pode falar que 1 mol de átomo de cobalto tem 59 gramas. Tá? Por quê? O peso atômico em gramas é igual a 1 mol. Então, o peso atômico do cobalto é 59 gramas, que é o peso atômico em gramas, é igual a 1 mol de átomo de cobalto. 1 mol vale quanto? 6 vezes 10 a 23 átomos de cobalto. Tá? Então, 6 vezes 10 a 23 átomos de cobalto tem 59 gramas. 1 mol de átomo de cobalto, 1 mol sempre vale 6 vezes 10 a 23, como eu falei. No caso, átomo de cobalto. Tá bom? Bom, todas as afirmações, tá? 1, 2, 3, 4, elas estão corretas. Só que quais que interessam para nós? A número 2, porque tem mol e tem massa. Essa que nós vamos usar. Todos os problemas nós vamos fazer por regra de 3. Tá? Como é que é a resolução? Então, primeiro, tira do enunciado o que está sendo fornecido e o que está pedindo. No caso, quer saber mol, então tem que trabalhar com mol e com 118 gramas. Qual a relação que a gente pode fazer? Então, está ali, temos 1 mol de cobalto, está para 59 gramas. Vamos usar isso na regra de 3. 1 mol de cobalto, 59 gramas de cobalto. Tá? Que o peso atômico em gramas, 59, é igual a 1 mol de cobalto. Poderia ser 6 vezes 10 a 23? Poderia também. Também equivale 59 gramas a 6 vezes 10 a 23. Ele quer saber mol. Então, por isso que eu trabalhei com mol. E ele fornece massa. Porque 1 mol de cobalto é 6 vezes 10 a 23 átomos de cobalto. Mas ele não quer saber quantos átomos tem, ele quer saber quantos mols e está fornecendo massa. Tá bom? Então, 118 gramas que foi fornecido, está para quanto? Tá? Então, no caso, forneceu 118 gramas, por isso eu trabalhei com 59 gramas. E quer saber mol, por isso que eu trabalhei com mol. Observa que fica unidade embaixo de unidade. Tá? À esquerda, na parte de cima, tem mol, embaixo tem o quê? Mol também. À direita, você tem grama, embaixo você tem grama também, massa com massa. Tá certo? Então, a gente vai fazer o que agora? Vai multiplicar em cruz. Tá? Então, multiplica 59 vezes x, 118 vezes 1. Tá bom? Então, 59x é igual a 1 vezes 118. 59x é igual a 118. Passo o 59 para o outro lado dividindo. 118 dividido por 59, x igual a 2 mols. Tá bom? Se você observar, 118 é o dobro de 59. Consequentemente, eu dobro a massa, eu dobro a quantidade de mol. Tá certo? Bom, outro exemplo aí. Agora quer saber quantos átomos de cobalto existem em 59 gramas desse elemento. De novo, fornece massa. Eu vou trabalhar com massa, só que agora quer saber átomo. Tá bom? Então vamos lá. É perguntado o número de átomos, é fornecida a massa.
Então eu vou usar a relação de átomos e massa. Está ali o cobalto, lembrando com a massa do cobalto, já vimos arredondando 59, né? 58,9, arredondando para 59. Regra de 3. 6 vezes 10 a 23 átomos de cobalto estão para 59 gramas, que está trabalhando com átomo e massa. Quantos átomos teremos em 118 gramas? Bom, se a massa dobrou, a quantidade de átomos vai ser o dobro. Então, eu vou ter 12 vezes 10 a 23. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos fazer a regra de 3. Então, 6 vezes 10 a 23 vezes 118. E 59 vezes x. Vamos desenvolver. 59 vezes x está ali, é igual a 6 vezes 118 vezes 10 a 23. Observe que o expoente fica direito, eu não multiplico o expoente. Eu multiplico o número que está com o expoente, tá bom? Então, x vai ser 6 vezes 118. Aí eu passo 59 da esquerda para a direita. Passa dividindo 6 vezes 118 dividido por 59, tá bom? X vai ser igual a quanto? 12 vezes 10 a 23, né? Ou 1,2 vezes 10 a 24 átomos. Posso escrever das duas maneiras. O mais correto é o da direita, né? Você escreve números maiores do que 0, menores do que 10. Como é que eu faço para transformar? É simples. Anda com a vírgula para a esquerda, aumenta um número no expoente. Tá bom? Então, 12 diminuiu para 1,2, o expoente de 23 ele aumenta para 24. Outro exemplo. Quantos mols de cobalto existem 118 gramas de cobalto? Quero saber mols. Forneceu massa. Então, a gente pode fazer o quê? Relacionar mol e massa. Bom, mas esse problema já foi aí, meus amigos. Desculpa aí. Então, tá lá. Já fizemos esse daqui. E, por enquanto, é só, meus amigos.